Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do A Hora da Abelha, o podcast da nova meliponicultura. Eu sou o professor Murilo Drummond e hoje nós vamos mergulhar em um dos assuntos mais debatidos e cruciais para quem quer ter alta produção no meliponário: o modelo e o tamanho das caixas. Você vai entender a evolução histórica das caixas racionais, como os modelos INPA e PNN, e também das caixas rústicas usadas no Norte e Nordeste. Mas o ponto alto desse episódio é uma quebra de paradigma. Por que aquela velha prática de dividir a área de cria em ninho sobre ninho pode estar prejudicando a saúde e a produtividade das suas abelhas? Nós vamos falar sobre a regra do volume único e a matemática exata para você colher muito mais mel. Preste muita atenção, porque esse conceito separa o criador iniciante do produtor profissional. Aumenta o som e vamos direto para a nossa aula de hoje. Muito bem, então. Então vamos começar por esses ninhos. Aqui. Nós temos de um lado, à esquerda, a caixa ímpar e à direita, a caixa PNN. O que nós temos aqui? Nós temos duas caixas que foram propostas através de observações de pesquisadores que trabalharam durante muitos anos com as abelhas melíponas e que merece uma live à parte. Vamos ver se a gente consegue preparar isso sobre essa trajetória da elaboração dessas caixas. A caixa ímpar, para quem não sabe, ímpar se chama Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. É uma instituição governamental localizada em Manaus que desenvolve pesquisas sobre a floresta amazônica. E nessa instituição existiu um cientista chamado Virgílio de Portugal Araújo, português, que viveu muitos anos em Angola e depois passou por um tempo na Amazônia, no Manaus, e de onde se desenvolveu, a partir de suas experiências, um modelo de caixa que pudesse ser utilizado pelos criadores. Depois essa caixa foi aperfeiçoada, passou por aquela etapa alguém já deve ter ouvido falar, do Fernando Oliveira. Depois foi consolidado o nome como caixa ímpar. Uma caixa vertical composta de ninho, sobreninho e melgueiras. Esse é o padrão que todo mundo conhece e que existem N variações por aí. A outra caixa, PNN, é de Paulo Nogueira Neto, um pesquisador, foi o primeiro secretário de Meio Ambiente do Brasil, também um grande pesquisador das abelhas sem ferrão. Foi dele que se alcunhou a palavra meliponicultura, e cujo livro, um clássico, o primeiro volume, foi publicado em 1953, que é A Criação de Abelhas Indígenas Sem Ferrão. Então são essas duas referências aí que eu gostaria de discutir com vocês. A do Paulo Nogueira Neto é uma caixa horizontal. Então, tem vários módulos, e nesses módulos ou gavetas, de um lado ficaria o ninho e do outro lado ficaria os potes de alimento. Ok? Então a proposição é que você tivesse modelos que se chamam de racionais, né, para a criação dessas abelhas. Bom, o que nós temos aqui então? Essas caixas, obviamente, esses pesquisadores já tinham um conhecimento profundo das práticas de criação das abelhas das comunidades tradicionais de várias regiões do Brasil, principalmente Norte e Nordeste. E grande parte dessas criações, desses dois modelos, vieram a partir das experiências próprias que tiveram desses ninhos criados nessas caixas e que eles tentaram criar de forma que facilitasse o manejo. Além dessas duas caixas, tem uma outra caixa, que seria esta daqui, também chamada caixa nordestina, também muito utilizada no Nordeste, em que tem duas divisões, e aqui de um lado fica a cria, né,
vamos dizer assim, o habitáculo das abelhas e o do outro lado ficaria os potes de mel. Tá? Bom, quando você vai ver as caixas tradicionais, tá? A gente vai encontrar no Norte e Nordeste caixas que são verdadeiras, assim, volumes grandes, de 30, 50 litros. Por exemplo, essa aqui é denominada de porronca, na região amazônica, Pará, Amazonas, tá? E que não é muito diferente daquilo que nós chamamos de caixa cabocla, também no Maranhão, tipo essa aqui. Tá? Então, é um bloco, é um caixa, um conjunto, um caixote, né? Que aí as pessoas criam as abelhas e tiram o mel. Observem que, tirando as duas caixas iniciais que foram proposição de 2 pesquisadores, as outras são modelos de comunidades tradicionais, a porronca e a cabocla. Né? Dessa cabocla, as pessoas fazem diferentes processos de extração de mel. Né? Uma delas, essa daqui do projeto Abelhas Nativas, onde eles usam um sugador manual. Né? Observe que eles têm acesso total ao ninho, né, e aos potes. Então, há uma invasão, vamos dizer assim, da estrutura do ninho como um todo. Tá? Bom, eu já tenho falado várias vezes aqui que tem o pesquisador Warwick Kerr, trabalhou com as abelha tiúba no Maranhão, e a partir de um estudo de modelos mais adequados para a produção de mel, a gente não estava falando de criação, falando de produção, ele desenvolveu uma caixa, que é essa daqui, essa caixa quadradona aí, cúbica, né? Que a gente chama de modelo Kerr. Eu falo que 30 litros, na verdade não é 30 litros, é 30 por 30 por 30. São as dimensões internas da caixa, que dá o quê? Dá 27 litros. Né? Essas são as dimensões que o Kerr testou vários modelos, né? E viu que esse modelo era o que tinha maior relação custo-benefício para o criador. Tá? Bom, o projeto Abelhas Nativas, do qual fui coordenador durante muitos anos, trabalhamos com essa caixa, porque é uma caixa que a gente já sabia que foi testada, o artigo publicado. Vou ver se disponibilizo aqui, inclusive, para vocês um link, né, ou uma cópia desse artigo, se estiver interessado. Tá? A única caixa que eu conheço, se alguém me tiver outra, me fale, que foi feito um estudo científico de produtividade. Tá? Então, o projeto Abelhas Nativas adotou essa caixa como padrão para a criação de tiúba, porque essa caixa aqui foi desenvolvida para a abelha tiúba. Tá? Como a caixa ela é muito grande, ela é muito alta, né, 30 centímetros, né, e o projeto Abelhas Nativas utiliza extratores manuais, ela teve que seccionar no meio a caixa, tipo essa aqui. Tá? Você pode ver que essa caixa aqui da esquerda, ela está seccionada em 2 partes, em que você levanta a tampa, tira o mel, depois que você esgota todo o mel que está na primeira camada, você tira e bota a tampa, e o habitáculo da abelha fica na parte inferior. Ok? Bem, você tira. Então você reduz o volume da caixa para metade. De 29 litros, ou 30 litros, né, para 15 ou 14,50. Né? Aqui no caso da direita, nós vimos a mesma caixa e vemos uma grade de madeira separando, que está entre as duas, né? O modo superior e o modo inferior, que é exatamente para comportar o peso dos potes, que acontece muitas vezes no Maranhão, que tem tanto pote, fica tão pesado os potes que eles se estouram. Acaba estourando os potes lá embaixo, no habitáculo das abelhas. Então acaba gerando acidentes, né, que simplesmente as abelhas acabam morrendo afogadas. Então, para comportar, para evitar esse tipo de coisa, a gente bota essa seção de grade na separação. Tá? A minha pergunta é o seguinte: o que vocês estão vendo de semelhante entre essas caixas que eu estou falando com as que vocês conhecem? Olha só, aqui ela se baseia no modelo
tradicional, uma caixa de volume grande, aqui no caso 29 litros, né, que é o padrão das comunidades tradicionais. E aqui nós temos as caixas modulares. Nós vemos coisas incomuns aqui, né, algumas coisas incomuns. Bom, o que nós vamos apresentar, fazer uma apresentação posterior, eu vou contar aí com a contribuição do Ricardo Gandra, que vai fazer uma apresentação geral sobre os modelos de caixa e vários tipos de caixa. Aqui nós não vamos fazer isso, existem variações de vários produtores, vários criadores, que a gente não vem ao caso, mas o que nós estamos apresentando aqui é apenas a raiz, as caixas raízes, de onde se baseia as demais. E vamos tentar discutir o que essas caixas têm de vantagens, desvantagens, praticidades, etc., em relação às caixas tradicionais. Observe o seguinte: primeiro que a gente observa, considerando essas caixas que foram produzidas pelas comunidades tradicionais ou a partir das comunidades tradicionais, é que são caixas de grandes volumes, né? Não são caixas pequenas. Olha aqui, você vê como é que essa caixa aqui é aqui. Muito grande, tá? O que nós estamos vendo com relação a essas caixas, essas de manejo mais recente, que é muito utilizada, é que tem uma questão que é importante a gente considerar, que é o seguinte: pela nova meliponicultura, a gente tem que permitir as melhores condições para que as abelhas consigam se desenvolver. O habitáculo dessas abelhas, portanto, elas devem ser inteiriças, elas não podem ter divisão. Tá? Outra coisa, as caixas, ela deve ter um volume que seja apropriado para cada espécie. A gente observa, por exemplo, caixas de jataí, né, cuja capacidade total do volume interno não chega à metade das caixas originais que nós podemos encontrar nesses ninhos na natureza. Quando a gente está trabalhando com, principalmente, na verdade, quando a gente trabalha com processo de produção, eu estou criando abelha para produzir mel, estou criando abelha para produzir própolis ou pólen, eu tenho que considerar que o habitáculo onde as abelhas se encontram, ela tem que corresponder, na média, ao habitáculo de uma população em condições naturais. Porque se eu começar a criar essas abelhas em espaços menores, simplesmente eu não vou ter a produtividade esperada, máxima que eu gostaria, se fosse trabalhar com processo de produção. Entendeu? Então é essa questão que eu gostaria de levantar aqui nessa apresentação. É importante que a gente pensar que, vamos supor, aquela caixa do professor Kerr de 29 litros. Ele observou, através das vários levantamentos que ele fez, que quando você vai trabalhar de produção, o recomendado é que a caixa tem que ter 2 vezes o volume de um habitáculo natural da espécie. Então, se na natureza, na média, eu tenho o habitáculo natural do ninho 15 litros, se eu vou trabalhar com produção, a minha caixa tem que ter pelo menos 30 litros. Essa é a questão que precisamos colocar. E aí fica a minha pergunta. Vejamos aqui. Vejamos aqui. Nós temos aqui a melgueira, o ninho, o sobreninho e as melgueiras. O ninho e sobreninho, o volume do ninho e sobreninho corresponde àquele volume da espécie natural, da caixa que você tem. E as melgueiras, elas correspondem exatamente a esse volume, ou seja, o dobro do que seria se esperar nas colônias naturais. Entendeu? Isso é importante considerar. Aí o pessoal fala assim: minhas abelhas não tem de jeito nenhum, elas são pequenas. Sim, mas como eu estou trabalhando falando de produção, aquela história, se você captura ninhos, abelhas em ninhos armadilhas, você vai pegar abelha do quanto é tipo. Toda as variações genéticas que é possível, você vai encontrar. Vai encontrar abelhas muito produtivas, você pode encontrar também abelhas muito pé duro.
abelhas fracas, populações pequenas. Então, se eu estou trabalhando com produção, é importante que eu tenha as melhores. Então, nas melhores, eu preciso ter um espaço adequado. Então, por exemplo, Jataí, o volume interno médio recomendado para Jataí é de 4,5 a 5 litros necessário para o habitáculo das abelhas. Então, portanto, a caixa total que eu vou ter para a produção de mel deve ter mais ou menos 10 litros internamente. 5 litros é o volume que vai ter disponível para produzir, obter o mel. E os outros 5 litros vai ser onde vai ficarão nas abelhas. Eu já tenho observado que alguns criadores, eu não tenho ninguém, assim, muita gente detalhando sobre isso, mas alguns vídeos que tenho visto, me parece que já estão chegando a essa realidade, já estão percebendo isso. Muitas pessoas que já criam abelha para produção de mel, já têm percebido essa questão do volume. Pelo menos que eu tenho visto nas imagens que eu tenho observado dos ninhos que estão sendo extraído mel. E outra questão também que a gente precisa considerar é o seguinte, que não pode haver essa divisão do habitáculo, ninho sobre ninho, porque isso é um fator que dificulta as abelhas a manterem as condições internas adequadas para trabalhar. Então não deve ter essa divisão. O que levou ao sucesso da caixa ímpar? O Paulo Nogueira Neto foi o primeiro cara que publicou um modelo de caixa, que é esse aí que vocês estão vendo à direita, tá? Como modelo para o pessoal começar a criar. Mas tem uma questão que é o seguinte, a estrutura da caixa ela é complicada, ela tem N pecinhas internas que é difícil para construí-la. A caixa ímpar é mais fácil, é um quadrado, né? Um quadrado, são modos em cima. Depois, quando o Ricardo Ganda, vamos acertar com ele sobre essa apresentação, existem as gavetas laterais onde os ninhos são colocados na Paulo Nogueira Neto. Então tem todo um corte de madeira aí que não é fácil, né, para qualquer um. Então imagina essas duas caixas aqui, você criando, você produzindo, e você tem essa facilidade que a caixa ímpar passou na história que é mais fácil você fazer uma divisão de ninho quando você desloca o sobreninho para uma outra caixa vazia. Você aproveita o sobreninho, onde o favo que está na região do sobreninho, você separa ela e bota no outro módulo, que seria um ninho vazio, para ter uma nova rainha. Esse processo aí, de fazer esse tipo de divisão, ele é válido quando nós estamos trabalhando com as melíponas, que não tem célula real. Sabendo que, na média, num favo de cria, aproximadamente 25% das abelhas que vão nascer ali vão ser rainhas, se bem alimentadas. Então é muito fácil fazer essa divisão. Mas nas trigonas não é assim. Você tem que saber se a rainha não está lá naquela sobreninho que você está deslocando. Tem que saber se tem células reais do trecho que você está deslocando. Então tem todo um processo aí que não é fácil. Então ela trouxe uma ideia de facilidade, que na verdade não tem facilidade. Se você considerar, por exemplo, as comunidades tradicionais, quando trabalham com essas comunidades, caixa porronca, tipo essa aqui, é muita facilidade, eles dividem um ninho sem problema nenhum. Então não há necessidade de uma caixa dessa modular para fazer esse tipo de divisão. Então, isso não justifica. Eu acho que a questão da ímpar foi assim, a facilidade de construção e essa ideia de facilidade de divisão. Que é relativamente fácil quando estamos trabalhando com melípona, mas não é para a maioria das outras espécies que são trigonas, captotrigonas, etc. e tal. Então, a nova meliponicultura, então, ela recomenda que o habitáculo das abelhas não seja dividido em ninho sobre ninho, seja um espaço só, como acontece nas caixas porroncas e cabocla. E que estejam volumes adequados para as espécies que estão sendo criadas. Em torno de 4,5 a 5 litros para Jataí, em torno mais ou menos de 9 litros, 10 litros para as mandaguaris, em torno de 14 litros e meio para as tiúbas. Então é assim que tem que ser pensado, para você ter uma boa produção
que é uma coisa que as pessoas, muito pouca gente está experimentando, exatamente porque provavelmente estejam trabalhando com esses processos, né, de caixas que acabam dificultando exatamente você ter o máximo de desempenho dessas abelhas. Tá? Quando você preserva o habitáculo, se você não tem essa divisão, você preserva o habitáculo dela, a abelha tem condições de criar invólucro nas condições adequadas para se proteger de temperaturas e umidades diferenciadas, né? Aí você não há necessidade, não há necessidade de você, quanto mais você abre, você tem uma divisão, você abre, separa o ninho sobre ninho, as abelhas vão estar gastando todo o seu esforço para fechar aquilo ali, vão estar sujeitas a frestas que podem entrar qualquer tipo de organismo que pode prejudicar a colônia. Então aquilo, na verdade, tem que ser totalmente fechado. Tá? Então isso é importante que a gente vai tentar amadurecer na live futura, tá? Hoje a gente vai apresentar algumas ideias interessantes sobre isso aí. Tá? Então é importante isso. Quando você estiver criando sua abelha, você pense nisso. Tá? Se você está usando uma caixa ímpar que tem ninho sobre ninho, evite ao máximo separar esses módulos. Deixa simplesmente fechado. Evite também abrir colônia para ficar alimentando as abelhas. Tá? Há uma possibilidade há uma necessidade de você alimentá-las, tem que usar outros recursos que as abelhas vão procurar esses alimentos fora do ninho, não tem que botar alimento dentro. O professor Vavik Kerr teve a habilidade durante muitos anos de treinar as suas abelhas, né, em determinados horários fixos e ir para fontes específicas que estavam no seu meliponário para coletar alimento. Então, é um processo meticuloso de treinamento das abelhas que elas por si só acabam indo naquela fonte, né? Desde que você use um método, né, de transferência dessa informação para as abelhas, disponibilizando alimento de forma regular. E elas acabam perfeitamente obtendo seu alimento sem você ter que ficar abrindo as colônias. Tá? Então, o que nós vamos falar na próxima aula é isso. Se você olhar aqui, por exemplo, a nordestina, é uma caixa que já tem um habitáculo do ninho praticamente, né? Onde ficam as células de cria, a rainha, etc. E eles vão mexer apenas no outro setor. Só que essa aqui é formato horizontal. Uma questão também que pode ter dificultado, que o próprio Paulo Nogueira Neto não possa ter tido tanto sucesso, é porque ela, além da dificuldade de construção das peças, ela é formato horizontal, que ocupa muito espaço na prateleira. Né? Tem essa também. Né? Então nós vamos deixar na próxima live a gente ver exatamente aprofundar um pouco mais nesses modelos, né, que as pessoas estão usando aí, e tentar ver um pouco sobre essas caixas rústicas, essas de comunidades tradicionais do norte e nordeste do Brasil, que eu acho que tem muito mais para nos ensinar em termos de produção. Né? Se alguns de vocês estão querendo realmente passar por essa experiência. Entendeu? Então é isso aí. No caso da caixa do PAN, aqui é do Projeto Abelhas Nativas, né, se você considerar que nós temos aqui uma caixa feita exclusivamente para tiúba, essa caixa inferior aqui ela tem 14 litros, praticamente um espaço de uma colônia de tiúba tradicional. Essa caixa aqui, esse módulo superior, que tem também as mesmas dimensões, na verdade, o que seria recomendado aqui é você, na verdade, ter dois módulos aqui, módulos menores, né, nos quais se faz a extração do mel, próprios e pólen necessários, salvaguardando o habitáculo das abelhas de qualquer tipo de intervenção. Tá? Vamos ver como é que a gente faz isso? E aí eu vou destacar para vocês que nós vamos estar preparando, está quase saindo já um curso sobre produção na plataforma Meliponicultura Sem Rodeios Mais, tá? E nessa plataforma vamos estar destrinchando exatamente todos esses detalhes necessários para ter uma excelente produção. Tá bom? Então é isso aí. E aí, o que você achou dessa reflexão? Fica muito claro que entender a biologia da abelha e respeitar o volume natural do ninho em uma peça única é o grande segredo para evitar pragas, diminuir o estresse da colônia e, claro, maximizar a sua produção de mel.
Eu quero saber da sua opinião. Deixa aqui nos comentários do YouTube qual é o modelo de caixa que você usa hoje e se você já conhecia essa regra do dobro para o volume. E se você quiser dar um passo além, dominar essas métricas para diversas espécies e aprender o manejo focado em alta produção, eu te convido a conhecer a nossa plataforma exclusiva Meliponicultura Sem Rodeios Mais 2.0. O link com todos os detalhes está aqui na descrição do episódio. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Abelhaí, curtir esse vídeo e compartilhar por aquele seu amigo criador. Um grande abraço, muito sucesso com seus enxames e até o próximo episódio do A Hora da Abelha.